E aí, professor, bem? Eu sou o Vitor e hoje eu vou estar trazendo aqui a minha resolução do gerenciador de processos. É o problema que a gente está resolvendo no exercício. Está abordando ali um pouquinho sobre o que é o problema. Bom, basicamente, a gente tem 10 processos. São esses 10 processos especificados aqui, é eles. Cada processo tem um número de ciclos para executar e durante ali, né, a execução de cada processo tem 1% de chance entrar em estado bloqueado por uma operação de entrada e saída, e caso um processo esteja em uma operação de ES, ele tem ali 30% de chance de terminar essa operação de ES e voltar ali para o estado de pronto. Então, quando a gente trata ali de um processo, ele basicamente vai ter ali alguns estados. O primeiro estado que um processo pode ter é executando, sempre somente um estado, vai ter o estado de executando por vez, né? Já que para esse exercício a gente considerou apenas um núcleo, então a gente nunca vai ter mais de um processo sendo executado por vez. A gente tem ali os processos prontos, a gente tem os processos bloqueados e essa última constante aqui, suspenso, eu acabei não usando, eu estava mais explorando ali o que dá para fazer ali, como que a gente pode simular essa parte de gerência de processos um sistema operacional. Eu acabei fazendo algumas coisinhas ali por estudo mesmo, mas não vem ao caso. Então, a gente tem uma lista de processos prontos e uma lista de processos bloqueados, mas sempre a gente vai ter somente um processo executando. O processo que está sendo executado é aquele processo que está na CPU e ele está ali executando instruções a cada ciclo de clock dele. Então, a gente tem ali um quantum, que é quantos ciclos de clock, né, quantos pulsos de clock o processo vai executar antes que o escalonador de processo comute o contexto dos processos e coloque outro processo para executar. Processos prontos são aqueles processos que podem entrar em estado de executando. Então, quando a gente tem um processo pronto, ele na verdade está pronto para ser executado na CPU. Então, sempre que ocorre uma comutação de contexto, o escalonador de processos ele vai olhar ali a lista de processos prontos e escolher ali, de acordo com a política do escalonamento, um processo para estar entrando em estado de executando e tomando ali controle da CPU pelo quantum definido. O processo bloqueado, basicamente aqui nesse exercício, a gente só tem o bloqueio por operação de entrada e saída. Como eu havia mencionado, é 1% de chance dele ter uma operação de entrada e saída a cada pulso de clock que ele executa. Então, quando a gente fala de um processo bloqueado, é um processo que não vai ser executado enquanto ele estiver bloqueado. Então, neste caso aqui, ele é bloqueado por estar realizando uma operação de entrada e saída. Então, assim que ele entra nesse estado, ele é removido da nossa lista de processos prontos, vai ali para os processos bloqueados. E assim que ele termina a operação de entrada e saída, ele volta ali para os processos prontos. Sempre que um processo está no estado de bloqueado, ele tem 30% de chance de terminar a operação de entrada e saída dele. Bom, vamos falar um pouquinho aqui agora de um processo. Aqui para minha implementação, eu quis dar um nome para cada processo, então ele vai ter um nome, vai ter o Process ID, vai ter a contagem de ciclos, né, que é qual o total de ciclos que ele deve executar, vai ter o status dele, se é pronto, executando ou bloqueado, ele vai ter um Program Counter, que é o apontador de instrução dele, né, ele vai ter ali o nosso campo indica ali quantos ciclos ele já executou, né, a gente vai ter ali quantas vezes ele realizou uma operação de entrada e saída, e a gente vai ter ali quantas vezes esse processo usou a CPU. Então, o que caracteriza o processo usar a CPU é basicamente o escalonador de processos selecionar ele para estar entrando em estado de executando. Então, sempre que um processo entra no estado executando, a gente incrementa ali no número de vezes que ele usou a CPU. Então, eu considerei esse NCPU como se fosse quantas vezes um processo entrou na CPU. E a gente tem algumas funções utilitárias aqui, não vou entrar muito nisso. Bom, em seguida eu vou ter aqui o meu gerenciador de processos. Ele basicamente tem aqui um
mapa dos meus processos, onde isso aqui é o ID do processo, né, o PID, e o processo em si, e aqui é onde eu armazeno os meus processos. Sempre que eu crio um processo, eu incremento essa variável nextPID para que um processo nunca tenha o ID igual a outro processo. Então aí a gente consegue estar fazendo essa separação do processo aqui via mapa e a pesquisa por um processo, né, para eu achar ele, se torna ali complexidade de tempo constante. Eu utilizei o random para decidir quando o processo vai entrar ou sair de uma operação de entrada e saída. O String Builder para poder construir ali o nosso arquivo de texto, né, o conteúdo dele. E o Print Writer para escrever o conteúdo do arquivo. Bom, a primeira função que a gente tem aqui é o Create Process. Basicamente, a gente pega aqui o nome do processo e a contagem de ciclos que esse processo vai executar ao longo da vida dele. E a gente só cria o processo e coloca ele na nossa tabela de processos. A gente tem aqui a nossa função reschedule, ela basicamente reagindo aos processos, então ela faz a comutação de contexto, certo? Ela percorre todos os processos. Se o processo não tiver ciclos pendentes, né? Ou seja, se ele não precisa mais usar a CPU, a gente pula esse processo. Caso contrário, a gente verifica qual o estado desse processo. Se ele está em estado de pronto, a gente executa o processo. Se ele está em estado bloqueado, a gente verifica se ele já terminou a operação de entrada e saída. Bom, posteriormente, a gente vai ter aqui a nossa função execute process. Basicamente, ela recebe um processo e a primeira coisa que faz é incrementar o número de vezes que o processo utilizou a CPU. Logo em seguida, a gente troca o estado do processo para executando e a gente adiciona ali no conteúdo do arquivo a transição do processo. Então, este processo passou do estado pronto para o estado executando. E aí, se o nosso processo ainda tem ciclos pendentes, a gente coloca ele no estado bloqueado e essa função process cycles, ela basicamente vai realizar ciclos até que chegue ou não uma operação de entrada e saída. Caso chegue, a função retorna true e a gente coloca o processo no estado de bloqueado. Então, o processo ele passa do estado executando para o estado bloqueado. Caso ele consiga executar todos os 1000 ciclos, né, que é o quantum especificado no exercício, caso ele consiga executar todos esses ciclos, a gente define o estado dele de volta para pronto e adiciona essa transição aqui dele de executando para pronto. Bom, em seguida, a função process cycles, então a gente tem aqui o nosso quantum, a gente tem um loop que executa quantum vezes, né, é o corpo dele, e basicamente a gente decrementa aqui a contagem de ciclos restantes do processo a cada execução. A gente incrementa a variável process time e no exercício especificava que o contador de programa era definido como process time mais 1. A função input-output operation, ela basicamente toma ali um número aleatório entre 1 e 100. Caso esse número seja igual a uma das possibilidades, né? Não me lembro agora qual eu coloquei, mas enfim, caiu um número específico, ou seja, um número dentre os 100, ele entra em operação de entrada e saída, ou seja, tem 1% de chances de entrar numa operação de entrada e saída. E aí a gente incrementa quantas vezes o processo fez uma operação de entrada e saída e basicamente só printo aqui que ele está executando uma operação e retorna true. Se você lembrar bem, a gente tinha uma checagem desta função. Se ela retornasse true, a gente colocava o processo em estado de bloqueado. Bom, durante essa execução aqui, caso o processo não tenha mais ciclos para executar, a gente retorna falso. Ou seja, ele conseguiu realizar todas as operações daquela vez que ele entrou em estado de executando com sucesso. Por último, a gente tem a nossa função check IO status. A gente toma um processo como argumento e se esse processo tiver terminado, a gente basicamente, o processo não, né? A operação de entrada e saída tiver terminado, a gente avisa isso para o usuário. Caso contrário, a gente volta ao estado dele, volta para pronto, tá? E coloca a transição aqui novamente. O processo foi de estado bloqueado para o estado pronto. Então, assim que ele termina, a operação de entrada e saída, ele volta ali para a nossa lista, né? Para a nossa fila de estado de processos prontos. Essa função aqui, ela basicamente remove todos os processos que já não necessitam mais utilizar a CPU da lista de processos prontos.
Então, sempre que um processo termina, né, eu poderia até ter chamado essa função aqui de kill process. Sempre que um processo terminar todos os ciclos deles, poderia matar o processo porque ele não precisa mais fazer nada. Bom, aqui a gente tem a funçãozinha padrão para printar ali as transições e a função log process data, ela basicamente pega ali o nosso string builder, adiciona algum conteúdo nele, né, para fazer a nossa formatação. Em seguida, eu utilizo aqui o meu print writer para escrever no arquivo. A função flush pega todo o conteúdo que está no buffer do print writer e despacha para onde eu indiquei a saída. Nesse caso, a saída dele é um file writer, então a gente está escrevendo em um arquivo. Logo em seguida, eu limpo o meu string para posteriormente usar novamente essa função e colocar no arquivo ali as próximas transições, certo? Ah, aqui a gente tem algumas funções. Primeiro, a finalização de uma operação de entrada e saída, como especificado no exercício. Quando um processo está em operação de entrada e saída, ele tem 30% de chances de terminar a operação de entrada e saída. Então, se a gente cair aqui, na verdade, aqui é 3, se dentre esses números aqui, né, dentre esses três números que vão ser gerados, especificado aqui pela função, a gente tem um número 1 até o valor especificado, então pode ser 1, 2 ou 3, logo são 30% de chances disso aqui ser igual a 1 e eu terminar a minha operação de entrada e saída. Aqui eu tenho 1% de chance, né? Eu vou gerar um número entre 1 e 100, e se esse número for igual a 1, eu entro na operação de entrada e saída. Bom, aqui na minha main eu apenas instancio os processos com as especificações do exercício. Vamos para a execução aqui do código. Por enquanto tem o nosso arquivo result.txt vazio. Ok, execução concluída com sucesso. A gente tem aqui as transições todas no terminal, mas isso aqui foi só para fins de depuração, não é relevante. Bom, basicamente eu tenho aqui o meu processo zero, né, o ID dele é zero, o process time no momento é zero, program counter zero e ele entrou em estado de executando e o número de operações de entrada e saída zero, o número de vezes que ele utilizou a CPU em 1. E a gente faz isso para todos os processos, como o senhor pode ver. Aqui eu executo eles sequencialmente, então processo 0, 1, 2 e por aí vai. Então, se ele sair do estado de pronto para executando, eu coloco isso. E este processo aqui, o processo com ID 2, enquanto ele estava executando, ele saiu do estado de executando para bloqueado. Então, a gente tem duas transições simultâneas, né, consecutivas, na verdade, desse mesmo processo. A gente tem isso para todos os processos aqui. Esse arquivo também pode ser encontrado no repositório do GitHub. E aí, lá no finalzinho, a gente tem o último processo que teve uma instrução executada. Foi o processo de ID 9. Ele executou ali os 10.000 ciclos dele. O program counter, como especificado pelo exercício, é TP mais 1. Está agora em estado de pronto. E o número de vezes que ele realizou uma operação de entrada e saída foi 104 vezes. E utilizou a CPU 105 vezes, certo? Bom, eu espero que tenha ficado bem explicado. Eu pretendo ali para os próximos trabalhos realizar ali um pequeno simulador de CPU para que eu consiga escrever programas reais Assembly e estar realmente mostrando ali a execução Assembly dos programas para ter um aprofundamento maior ali nas explicações. Mas é isso. Espero que tenha gostado. Então é isso. Falou.